Fala galera, aqui é o Thiago, sejam bem-vindos a mais um vídeo. A gente vai falar aqui hoje sobre o episódio 10 do Bad Batch. Se você não assistiu, assiste primeiro, depois você volta aqui e a gente conversa. Vai ter spoilers, tá? Seguinte, lá nesse episódio, no 10, a gente viu que o Império tem várias criancinhas lá. Eles estão fazendo teste nas crianças, que nem eles fizeram na Ômega, testar o sangue deles, ver a compatibilidade lá com o Palpatine e tudo mais, alterar os midi-clones e blá blá blá. Aí uma das criancinhas chegou na Car e falou pra ela: Titia, vê pra mim que dia que eu posso ir pra casa. Ela serve o Império, mas a gente vê que ela tem um bom coração, Ela falou: não, a titia vai ver, vai perguntar ali e descobrir que dia que você vai pra casa. Aí depois disso, beleza, ela foi lá na Nala C e elas tiveram uma conversa e a gente descobriu que os molequinhos provavelmente nunca vão embora pra casa. A Nala C falou que o Império vai manter as crianças aqui pra controlar elas. Isso não é uma surpresa, pra gente. A maioria já suspeita desde o início que o Império não vai sequestrar uma pessoa sensível à força e depois simplesmente descartar essa pessoa, devolver pra onde ela veio. Então eu já suspeitava isso, Mas aí eu andei pensando, se o Império não vai devolver essas crianças, o que o Império vai fazer então com essas crianças? Aí duas grandes possibilidades passaram na minha cabeça, Em primeiro, o projeto Dark Trooper. A primeira vez que a gente viu o projeto Dark Trooper no canon foi lá na série do Mandaloriano. Lá a gente tem aqueles droids, eles são o que a gente chama de o Dark Trooper fase 3. Obviamente, se tem a fase 3, significa que tem pelo menos duas fases atrás dele, Na realidade, nos Legends pelo menos, tem mais 3 fases atrás dele, são 4 total. Vai do 0 até a 3. E aí eu andei pensando, se o Império vai manter essas crianças, a melhor coisa pra eles fazer é algum experimento nessas crianças. Então eu pensei na possibilidade deles muito bem se tornarem ali os primeiros Dark Troopers, o fase 0, o 0 e o 1, se eu não me engano, acho que só o 0. Ele era com um humano dentro, aí depois foi evoluindo, a tecnologia, e a gente chegou lá naquele nível 3 do Mandaloriano, que é full droid. Mas antes disso, eles eram humanos. Essa daí é uma possibilidade, só que nos Legends, pelo menos, o que o Império fazia, as pessoas que o Império colocava dentro daquelas armaduras, eram na realidade clones. Eles pegavam lá os clones que estavam envelhecidos, ficando fracos. Aí, esperto, o Império não descarta, ele recicla. Em vez de você descartar esses clones veteranos de guerra, o Império ia lá, removia tipo 70% do corpo dos clones das pessoas lá. Ou seja, braço, perna vai embora e vai ficar, provavelmente, dependendo de como eles se alimentam, vai embora até intestino, estômago, fica tipo metade do dorso aqui pra cabeça só. Tipo General Grievous mesmo, eles vão e pegam essas pessoas e colocam nessa armadura, fica uma espécie de General Grievous, um exoesqueleto, alguma coisa assim. Como eu falei, é uma possibilidade. Só que aí nesse episódio a gente tem essa cena aqui, o Dr. Hemlock tá olhando aqui no monitor dele, ele vê que o assassino, tá olhando os assassinos dele, e aí na próxima cena, a tela muda aqui, e aí a gente vê o que é basicamente o Dark Trooper. Ou seja, que eu tô mais inclinado a acreditar que, em vez das crianças se tornar Dark Troopers, na realidade são os assassinos que a gente tá vendo aí que vão virar os primeiros Dark Troopers. E aí eu andei pensando, tem muita gente falando que esse assassino que a gente tá vendo pode ser, sei lá, o Cody ou o Slick, até mesmo o Tech, Aí eu pensei, seria legal sim, mas e se a gente for além disso? E se em vez deles serem somente o assassino lá, e se em vez disso, o Tech, o Cody ou sei lá quem, for na realidade o primeiro Dark Trooper? Agora, essa aqui é de explodir a mente. A gente vê o Dr. Hemlock aqui nessa cena olhando o iPadzinho dele e na frente tem uma espécie de um container. Então aqui eu fiquei pensando, será que é mais um assassino aí dentro? Ou será que é o primeiro Dark Trooper? Isso aí seria insano da gente ver. Agora, voltando para as crianças, o Império ainda tem que fazer alguma coisa com essas crianças, Como eu disse, não vai descartar elas, O Império vai manter elas por segurança. Só que aí essas crianças, elas têm um gigantesco benefício. Elas são sensíveis à força. E aqui no Bad Batch, essa terceira temporada tá em torno aí de 1 ano depois da Ordem 66. Ou seja, nessa época aqui, a gente ainda não tem os Inquisidores. Isso aqui é tipo 1 ano depois que o Anakin pegou a Reva lá no Templo Jedi. 1 ano depois, a Reva era criança. Então o que eu tô imaginando que essas crianças, enquanto os assassinos lá podem virar Dark Troopers, as crianças do outro lado podem ser os primeiros Inquisidores. A maior fraqueza dessa teoria minha aí, eu acho que vai ser se no final da série, episódio 14 ou 15, alguma coisa assim, todas as crianças acabarem sendo salvas. Aí nesse caso aí, se não sobrar ninguém, não vai ter Inquisidores. Mas se sobrar crianças pra trás, eu tenho certeza que esses molequinhos aí vão ser os primeiros Inquisidores. Mas deixa aí nos comentários o que você acha que o Império vai fazer com eles. E se você gostou do vídeo, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho.
mas não o consagramos mestre Jedi.